Olá pessoal, eu quero fazer um adendo rápido antes do que vai vir aí. Tem um outro adendo e depois o vídeo em si. Só para lembrar que esse caso todo enrolado aí que envolve os Bolsonaro aí, que a gente vai estar tratando hoje, eles são investigados por interferência no processo contra o Bolsonaro pelo, pelo Moraes, né? O Bananinha já está sendo julgado quanto a isso. E foi feito um pedido para o Moraes para que acrescentassem o Flávio nessa investigação. O Moraes consultou o PGR consultou a polícia falou, não, precisa investigar sim, precisa colocar ele sim aí, porque tem indícios. E então a polícia deu peraí, deu um parecer favorável que retornou, retornando ao PGR, e o PGR deu o parecer favorável dele ao Moraes, então o Flávio vai entrar na roda nessa investigação aí e julgamento do Moraes. Além disso, tem o caso, o Master está lá no Supremo com o André Mendonça, que francamente eu não espero muita coisa desenrolar disso aí, porque o Mendonça, se tem alguém que vai passar pano para os Bolsonaro, é ele. E tem um terceiro juiz que também está de olho nisso, que é o Flávio Dino. A gente já tinha comentado isso antes em outros vídeos. O Flávio Dino está com o caso das emendas. E os congressistas bolsonaristas mandaram emendas para esse filme. Emendas essas que caíram na conta lá, que é controlada pelo Dudu Bananinha. Então, mesmo que de repente o Moraes fale, não, eu já tenho muita coisa aqui e eu vou passar a bola para outro, vai cair na mão do Dino ou do André Mendonça. E aí o Moraes pode mandar para o Dino, por causa dessas emendas. Então, a, a coisa está ficando feia para eles. E é isso aí. Eu vejo vocês aí no próximo vídeo, mas vocês ficam com a continuação aí, com mais um adendo rapidinho e depois o vídeo em si, tá certo? Até mais. Oi, gente, um pequeno adendo ao vídeo que vocês vão assistir agora na sequência. Eu tinha esquecido de falar isso. A China fez uma declaração oficial por meio da Maotin, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. É a mesma postura que a China sempre mantém de não interferir em assuntos de outros países. Né? A China defende que não se deve interferir após os Estados Unidos classificarem o PCC e CV como organizações terror tananã. Né? O YouTube não gosta dessa última palavra aí, eu tenho que substituir ela sempre que possível. Agora eu vou deixar vocês com o resto do vídeo aí. A gente vai tratar de alguns outros assuntos rapidamente e depois a gente entra nessa confusão toda que os Bolsonaro arrumaram essa semana para o Brasil. Tá? Até mais, pessoal. Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar da confusão toda com o Flavinho Cagão e a gente vai falar também de alguns outros assuntos. Rapidinhos. Em primeiro lugar, a gente não sabe como vai ficar a situação do Irã e Estados Unidos essa semana, porque pode ser que eles cheguem a uma negociação com sucesso aí, termine o conflito, mas também pode ser que a coisa escale. As negociações estão acontecendo, tem rumores de que foi feito um acordo, mas também tem outros rumores aí que vão contra, não tem como a gente saber. A gente tem que ficar atento. Israel está se movendo já há algum tempo
para tentar tomar o controle do Estreito de Bab el-Mandeb. Isso não é novidade. Então também tem essa questão aí que influencia nessa guerra. Eu não vejo uma resolução pacífica para isso a curto prazo. Mas vamos ver o que a semana traz aí pra gente. Essa semana tá tudo muito no ar, não tem como a gente saber. E o segundo assunto que eu queria falar, antes da gente entrar nessa coisa toda do Flavinho Cagão, que a gente vai falar das fotos, a gente vai falar do que provavelmente aconteceu, na melhor das hipóteses para eles. Aí, depois disso tudo, a gente vai falar das consequências para eles, do que pode acontecer com eles. A gente ainda não tem uma resposta para tudo agora, mas a gente vai tentar extrapolar baseado no que a gente tem de fato. Tá certo? Então vamos para o segundo assunto rapidamente. Na Bolívia está tendo revoltas populares diariamente, porque o governo de direita na Bolívia criou uma situação com uma inflação insustentável lá, que endividou a parcela mais humilde da população boliviana. E com isso, eu não sei se foi planejado desde o começo ou não, mas eles estão tentando desfazer a reforma agrária que ocorreu já faz tempo na Bolívia. Eles querem que as propriedades dos pequenos produtores bolivianos sejam usadas como colateral para pagar as dívidas, e dessa forma a elite financeira poderia comprar essas terras e estabelecer um cartel controlando as terras, enquanto os pequenos proprietários ficariam sem terras, né? Criando latifúndios na Bolívia, como a gente tem aqui no Brasil. Né? Essa pouca vergonha que nunca teve reforma agrária aqui. Mas vamos lá, não é o assunto de hoje, reforma agrária brasileira. A gente não sabe como isso vai terminar, as revoltas estão ocorrendo dia a dia. Os Estados Unidos provavelmente vai tentar interferir de alguma forma, mesmo porque você tem o corno manso chamado Marco Rubio lá nos Estados Unidos, que ele é um descendente de cubanos que fugiram de Cuba quando houve a Revolução Cubana lá. Antes da Revolução, Cuba era um antro da máfia e era uma situação muito complicada, com cassinos, jogos e tudo que é relacionado, e eu não posso falar aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta desse tipo de palavra. Né? E essa escória fugiu correndo para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham a sua influência ali em Cuba, ainda tem de certa forma até hoje, por causa lá do acordo que os Estados Unidos mantém em Guantánamo, que é um horror do ponto de vista humanitário, né? Mas enfim. Então o Marco Rubio, sempre que ele tem a oportunidade de querer espizinhar algum outro país latino ou qualquer pessoa latina, ele faz isso para ele mostrar que ele é americano de verdade, porque ele é muito inseguro. Como todo cara que é conservador, que é republicano, no caso dos Estados Unidos, né, porque é o partido conservador lá, é o partido republicano, aqui no Brasil também, mas a gente tem outros nichos conservadores aqui também, né? A gente fala conservador, mas é tudo reacionário no fim das contas, né? Então, a gente tem essa situação aí. Vamos mostrar como é fácil a gente produzir
essas imagens aí. Mas só para encerrar, ter certeza que eu falei tudo, porque eu estou cansado já. Essa é a terceira ou quarta vez que eu gravo esse vídeo, porque deu problema nas outras vezes. E já são 4 e pouco da manhã, então eu estou muito cansado. Só para ter certeza que eu encerrei o assunto, a gente tem que aguardar para ver como vai se desenrolar a situação na Bolívia. Não tem uma resolução ainda também. Então, definitivamente agora no assunto do Flavinho Cagão e a Casa Branca. Primeiro vamos falar das fotos. Depois a gente fala da possibilidade de pena de morte e outras punições legais, porque tem uma previsão para pena de morte dependendo de como as coisas se desenrolarem, pra, tanto para o Dudu Bananinha quanto para o Flavinho Cagão. Eles podem ser condenados à morte. Aí tem gente que vai falar, mas aqui no Brasil não tem pena de morte porque a Constituição não permite. Não permite, exceto em uma situação em particular. E eles se encaixam nessa situação. E a gente vai falar disso daqui a pouco. A foto que mais circulou relacionada foi essa do Flavinho Cagão com o Trump. A gente viu várias fotos que vieram à tona essa semana de outras pessoas com o Trump nessa mesma posição, mostrando que tem algo de podre no reino da Dinamarca, como diz o ditado. Né? Ou tem algo de Flávio na Casa Branca, né? Ou não tem algo de Flávio na Casa Branca, porque eu tenho minhas dúvidas de até onde ele foi na Casa Branca. Eles mesmos também postaram essa foto de Flavinho Cagão, Dudu Bananinha e o Nepo Baby da ditadura. Vocês podem ver que o Trump está exatamente na mesma posição, mesmo sorriso. Você pode falar que a resolução da imagem está um pouco diferente, a luz está um pouco diferente, e tem explicação para isso tudo. Mas você pode ser, querendo ser muito gentil, falar, não, é que mudaram a luz ou mudaram a câmera de uma foto para outra, mas aí a gente tem um problema de que deu tempo de tirar ou colocar as pessoas para elas entrarem ou saírem do foco ali da foto, né, da cena. Mudaram a iluminação, ou enfim, mudaram a câmera, e esse tempo todo o Trump ficou ali absolutamente imóvel. Não mudou a posição dele. Se você é trouxa, quer dizer, é crédulo bastante para acreditar nisso, meus parabéns. Eu tenho um terreno na Lua e feijões mágicos para te vender. Né? Essa foto aí tem tudo de que ela foi montada, seja com inteligência artificial, seja com Photoshop. Né? É muito fácil editar imagem, principalmente hoje com inteligência artificial. E eu vou provar a foto, a coisa para vocês. Outras pessoas já fizeram isso durante a semana, mas eu vou colocar a minha prova também. E vamos lá. Primeiro lugar, o Reinaldo Azevedo colocou durante a semana uma imagem que ele está na posição que o Flávio está ali na foto dele com o Trump, dele sozinho com o Trump, só que em vez dele estar na posição segurando o piu-piu, ele está apoiado na mesa, né, com as mãos na mesa. Então, mostrando que é fácil editar a foto. E vocês podem ver também que o Flávio não mudou nada em relação à foto que está lá, o do Bananinha e o Nepo Baby da ditadura lá. Então, muito provavelmente houve edição aí. Ou os outros dois bananas foram removidos ou eles foram adicionados à foto. Mesma coisa o Flavinho. É muito possível que essa foto nunca tenha sido tirada,
tenha tudo sido feito com IA, porque é fácil você pedir para IA fazer essas coisas. Quer ver só? Pera aí. Ah, tá. Eu tenho essa imagem aqui do Trump, que eu peguei a imagem dos três bananas ali com o Trump e eu pedi para IA tirar os três bananas dali. É exatamente a mesma foto. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Eu pedi para IA tirar os bananas dali. Também tirou uma estátua que estava ali no canto da janela. Mas de resto está exatamente tudo igual. Provavelmente tirou a estátua porque reconheceu a estátua como uma pessoa e eu pedi para a IA remover todas as pessoas, exceto o Trump da, da imagem. Tá? Vocês podem comparar, tá tudo certinho ali, as bandeiras, tudo bonitinho. É muito fácil você criar uma imagem dessa, principalmente quando é uma cena que a IA vai poder comparar com outras imagens reais para recriar a cena. Tem uma abundância muito grande de informação para a IA trabalhar. Então é muito fácil fazer isso. Muito provavelmente ambas as fotos foram ah, ou editadas ou fabricadas do zero, não dá para a gente ter certeza. E eu vou mostrar para vocês como é fácil a gente criar uma foto. Tem uma foto minha, vocês podem comparar que sou eu aqui. Vocês têm a minha foto aqui do canal. Né? Vocês podem ver que eu estou usando o mesmo terno e gravata que eu uso na minha imagem aqui do canal, aquela com o cérebro que eu coloco em todos os vídeos, né? Sou eu ali, eu tô com o Trump na Casa Branca, eu fui visitar ele, fui jogar um pouquinho de golfe com ele e tudo mais, a gente aproveitou para tirar essa foto. Claro que a gente mudou a posição porque ele estava cansado de ficar na mesma posição sempre, né? Não, eu estou brincando, vocês podem ver que tem ali embaixo na tela Meta IA, não é. Se eu quisesse, eu poderia remover esse Meta IA da foto, é muito fácil. Então, se eu fosse uma pessoa desonesta que estivesse realmente querendo falar que eu estive na Casa Branca com o Trump, que eu sou amigão do Trump, que eu jogo golfe com o Trump, que, enfim, seria muito fácil. Eu podia pedir para remover essa marca d'água aí da IA facilmente, mas eu deixei porque eu quero mostrar que é muito fácil a gente conseguir que a IA faça essas coisas pra gente. Tá certo? Mas que eu tô bem na foto eu tô. Não gosto de estar na mesma foto com o Trump, mas que eu tô bem na foto eu tô. Né? Ah, mas é isso aí. É muito fácil a gente hoje em dia criar uma imagem e conseguir
é, enganar os incautos, os crédulos, os trouxas. Como diz a música, malandro é malandro, mané é mané. Né? Se bem que o malandro na música é é um malandro boa praça, né? E o mané é o cara ali que tá errado na música, né? Na vida real nem sempre o malandro é o boa praça e às vezes a situação é a reversa. Aqui no Brasil nós temos malandros de má índole e também nós temos manés de má índole. É, esses dois muitas vezes são parte do bolsonarismo. Então é isso aí. Tem os incautos que encaram na conversa e tem o pessoal que é realmente vil, que é fascista, que é racista, que é corrupto e que é bandido no meio dessa laia. Mas vamos lá. O que provavelmente aconteceu foi que eles conseguiram provavelmente uma reunião com algum outro funcionário ali da Casa Branca, do gabinete do Trump, provavelmente o Marco Rubio. E daí a gente teria essa foto deles com o Marco Rubio, muito mais plausível do que a foto com o Trump, porque até agora nós não tivemos nenhuma confirmação do Trump de que aquela foto tenha sido real. O Trump, ele costuma falar de tudo nas redes sociais. Ele não falou um pio disso. Então, provavelmente não aconteceu. Nada, não aconteceu nada diretamente com ele. Essa pataquada de colocar as organizações criminosas brasileiras, essas duas organizações como organizações terror tananã, eu tenho que falar dessa forma porque o YouTube não gosta da palavra que eu estou substituindo por terror tananã. Vocês sabem o que eu estou falando. Eu não preciso falar para vocês entenderem. Né? Então, é engraçado também como o Flavinho não pediu para que as milícias do Rio de Janeiro fossem enquadradas também como organização terror tananã. Por que será, né, Flavinho? Não é como se você tivesse colocado no seu gabinete parentes de milicianos, não é, Flavinho? Não é como se você tivesse condecorado milicianos, não é, Flavinho? Não é como se você e o seu pai tivessem apoiado a candidatura de milicianos e de pessoas ligadas ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro, não é, Flavinho? Não é? Porque os governadores de direita estão todos direta ou indiretamente envolvidos nessa laia. Todos os governos você vê que tem algo de podre ali. É alguém que fez doação para a campanha desses governadores, que é ligado a essas facções. Esse negócio de declarar essas facções como grupos terrotananã já é uma coisa que vinha sendo tentada nos Estados Unidos desde o ano passado. Uh, e eles conseguiram que isso fosse aprovado, já era esperado que fosse aprovado. E agora tem essa situação. Só que isso complicou ainda mais a situação do Flavinho, porque os Estados Unidos considera que se você estiver até 4 graus de separação da organização Terror Tananã, você é parte da organização. E você recebe sanção por causa disso. Então, várias instituições financeiras brasileiras e pessoas da elite financeira brasileira vão estar ligados ao crime organizado. Porque ou eles têm dinheiro em alguma instituição financeira que fez lavagem de dinheiro
ou que tem dinheiro depositado de alguma dessas facções, seja dinheiro que já tenha sido lavado, seja o que quer que seja, você consegue esses 4 graus de encontrar eles dentro desses 4 graus de separação. E esse pessoal vai ser cortado do sistema SWIFT, vai sofrer uma gama inteira de sanções. Ninguém sabe exatamente qual vai ser o impacto total. Mas isso é coisa que o Marco Rubio quer fazer, porque o Marco Rubio ele é descendente de cubanos. E ele tem ódio a latinos porque ele quer mostrar para os outros americanos que ele é um americano de verdade, que ele não é um latino sujo. Porque é assim que ele vê os latinos, como sendo coisas sujas, sendo menos que humanos. Humano é só ele e os outros estadunidenses. Ele precisa desesperadamente provar para ele mesmo e para todo mundo ao redor que ele é um americano de verdade. Então, ele tem sempre discurso de ódio, ele tem sempre ataques a tudo que for de qualquer país latino. Ele sempre vai tentar espizinhar, ele sempre vai tentar atacar, porque no fundo ele tem ódio de quem ele é. É triste, é patético, é digno de pena? Não, porque não se deve ter pena de fascista. Mas ele é um problema para os americanos, é um problema para nós também, mas ele está lá nos Estados Unidos, não tem muito que a gente possa fazer, ele é cidadão americano, não tem muito que a gente possa fazer. Ele não está diretamente sobre a ação das nossas leis. Agora, os outros 3 patetas estão. Mesmo que o Nepo Baby da ditadura e o Bananinha estejam fugidos lá nos Estados Unidos, eles estão lascados. Mesma coisa o Flavinho. Acho que o Flavinho está de volta agora, não sei se ele ficou lá. O Flavinho, eles tentaram fazer isso porque o Flavinho estava desesperado por causa do que veio na semana passada, das ligações com o Vorcaro, e ele sabe que vai aparecer mais coisa, porque ele sabe que aquilo ali é só a ponta do iceberg. Eles sabem a roubalheira que eles fizeram. Então, o que acontece? O Flavinho deu um gigantesco tiro no próprio pé. A começar que o, o Flavinho está interferindo em ações do judiciário com isso. Porque o Bananinha está sendo julgado pela interferência dele no processo contra o Bolsonaro. Com isso, com essa ação aí, a gente está vendo que o Flavinho não só financiou as ações do Bananinha, como ele está interferindo no julgamento do Bananinha. Então o Flávio já está se lascando de largada por causa disso. Ele ainda é senador? Ele ainda é senador, então ele não vai ser preso agora, porque o Senado vai proteger ele, como eles fazem sempre que eles podem. O Congresso é um âncora que, na boa, tinha que se fazer uma limpa muito grande nesse Congresso aí. Mas fazer o quê? Eu vou me limitar a isso porque eu não gosto de falar nada que possa indicar banho de sangue nem nada assim. E seria uma das interpretações possíveis se a gente continuar falando e fazer uma limpa no Congresso. Então, eu não vou falar dessas coisas. Eu sou um sócio-democrata porque eu acredito que as diversas camadas da sociedade podem conviver de forma civilizada, mas se eles estão decididos a provarem que eles não podem conviver de forma civilizada com o resto da sociedade,
aí resta só a revolução. Não é o que eu quero, não estou querendo virar o Brasil do avesso, eu não estou querendo banho de sangue, eu não quero nada disso. Eu quero uma solução pacífica, onde todo mundo possa viver bem. Enquanto isso for possível, a gente não precisa ir para esse lado B. Se eles empurrarem a gente para uma situação em que não haja mais possibilidade de uma conduta civilizada, porque não tem diálogo, não tem qualquer possibilidade de haver justiça por meios normais, aí, meu camarada, acaba o pacto civilizatório, acaba a democracia e a gente tem que virar o Brasil do avesso. Se é isso que vocês querem, porque de certa forma é o que eles queriam implantar uma ditadura. Só que não vai ser o governo de vocês que vai vir para o poder. Vocês vão tomar coco. Então fiquem ligados aí. Mas vamos lá. Eu quero um, um Brasil pacífico, civilizado. Então vamos seguir. Então já foi pedido pro uh, ai, pro Gonê, esqueci o nome do cargo dele, eu queria falar o nome do cargo dele, mas estou tão cansado que estou exausto, gente. Foi pedido para o Gonê avaliar se o Flavinho é adicionado ao julgamento do Bananinha como participante ali, porque tá claro que ele financiou as ações do irmãozinho. E a gente vai ter que esperar a decisão do Gonê, provavelmente deve sair essa semana. Então, nisso aí já tem uma possibilidade do Flavinho ser julgado e condenado, assim como o irmãozinho dele. E aí é como eu venho falando para vocês. O Flavinho, ele, se ele levar a candidatura até o fim, antes de acabar o mandato dele como senador, ele foge do Brasil. Eu já falei isso para vocês outras vezes e eu mantenho a minha posição. Porque o Flavinho tem um telhado de vidro enorme, desculpa, gente, ao cansaço, enrolou a língua. Ele sabe que esse negócio com o Vorcaro foi só a cerejinha do bolo, é só a pontinha do iceberg, tem muito mais por vir. E eles foram desesperados tentar isso, porque tudo que eles fazem é atrapalhado. E tem inteiramente a possibilidade de que o Flavinho Cagão e o Dudu Bananinha e o Nepo Baby da ditadura, porque o Barbudinho aí, ele é neto do. Ele é o Figueiredo, né? Neto do ditador Figueiredo. Então você vê a escória que está aí. O Pilantra já mora nos Estados Unidos porque ele fugiu do Brasil porque ele estava sendo julgado lá por um outro processo na época e aí ele fugiu da justiça. E ele vive nos Estados Unidos com dinheiro que provavelmente vem de meios, digamos, paralegais, né? Um território que provavelmente é meio difícil de você dizer o quão legal os fundos dele aí, porque ele estava envolvido num golpe lá, envolvendo um hotel lá com o nome do Trump aqui no Brasil, enfim, a coisa não deu certo. E ele pirulitou do Brasil para ficar livre ali. Mancomunado com Bananinha,
né? Os dois sempre juntinhos ali, de mãos dadas, casal feliz. Falando de casal feliz e Bananinha, o Bananinha também essa semana falou que um repórter do Intercept foi até a casa dele e tentou intimidar a família dele, tentou manipular a filha dele. Não, o repórter não falou com a filha dele, o repórter falou com a esposa dele diretamente. O repórter colocou a gravação de quando ele foi até a casa. O repórter se identificou, falou o que ele estava fazendo lá. Ele foi absolutamente claro e ético. Ele estava fazendo o trabalho dele. Só que o Dudu Bananinha está com muito medo, porque ele sabe que o Intercept pegou ele. O Intercept sabe o endereço dele, o Intercept pegou as tramóias dele. E está tudo isso vindo à tona. Eles estão com medo. Por isso que o Bananinha tá falando, não, aqui no Texas as pessoas têm armas, se alguém vier aqui eu vou dar tiro, eu sou um malvadão, que não sei o que, não sei o que lá. Porque é isso que o gado gosta. Porque todo esse pessoal é, é tudo um bando de micropênis. É a real. Se não verificavelmente ali eles têm de fato o, a genitália minúscula, simbolicamente eles têm. E eu não falo só da patotinha aí. Eu estou falando da galera toda, do bolsonarismo todo. Porque o cara que fica fazendo essa postura, fica querendo crescer demais para cima dos outros, que fica querendo, não, porque eu sou bom, que eu sou foda, que eu faço, que eu aconteço, que eu não sei o que eu não sei o que lá. No fim das contas, nunca pode nada. Então, os casos que a gente não tem uma confirmação, porque no caso do Bananinha a gente tem confirmação de uma ex-namorada dele que ele é bem diminuto em questões íntimas. No caso dos outros aí que a gente não tem confirmação, você tem simbolicamente essa questão de uma insegurança quanto à própria masculinidade, ao próprio papel como adulto. Esse pessoal não é homem de verdade. Eu não, quando eu falo homem de verdade ou mulher de verdade, nunca é questão de gênero, é questão de maturidade, é questão de ética. Eles não têm ética, eles não têm maturidade. E eles estão metendo os pés pelas mãos. O Flavinho, o Nepo Baby também já está para ser julgado aí. O julgamento dele está sendo feito em separado do Bananinha por causa dessas questões. Ele está nos Estados Unidos e o do Bananinha, apesar de também estar lá, ah, eles teve diferenças com relação a quando e como foi feito a intimação aí e tudo mais para o julgamento acontecer, né? Para facilitar isso, o caso foi desmembrado e separado os dois ali. Eles vão responder separadamente, o do Bananinha e o Nepo Baby. Nepo de nepotismo, tá? Imagino que vocês saibam, mas vai que alguém não estava entendendo por quê. Que ele é descendente, o Figueiredo é descendente do ditador Figueiredo, então é Nepo Baby. É o bebê do nepotismo. Então, mas tem uma outra coisa interessante que também pode acontecer. Tem a possibilidade dessa patotinha pegar de no mínimo 20 anos de cana a no máximo execução aqui no Brasil. Aí vocês falam, pô, mas no Brasil não tem pena de morte? Tem. O Brasil tem pena de morte em casos específicos que a Constituição permite.
Um desses casos é a traição à pátria em situação de conflito. Se os Estados Unidos tomar qualquer ação que faça com que o Brasil entenda como uma agressão militar contra o Brasil, um ataque que coloque o Brasil numa situação de ter que responder a isso, seja porque eles vão querer mandar forças para cá, a revelia do governo brasileiro, ou qualquer outra coisa, o, o judiciário pode julgar eles por traição à pátria. E aí, pelo Código Militar, é no mínimo 20 anos de cana e no máximo pena de morte. Eu adoraria ver eles num paredão de fuzilamento, porque essa é a forma de execução. Eu adoraria ver esses três num paredão de fuzilamento. Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para isso. E é claro, como sempre, eles fazem isso com eles mesmos. Quem tratou dessa questão em detalhes essa semana foi o canal de YouTube Portal do José, que o José em questão é advogado, né? Ele trouxe ali os códigos do Código Militar ali, que também se aplicam a civis em situação de guerra, tá? Então, o fato deles não serem militares não protege eles do Código Militar. Ia ser muito engraçado se a família Bolsonaro levasse à execução de dois dos filhos do capitão. Eu não pude confirmar isso, mas parece que saiu o resultado do julgamento se o Bolsonaro perdeu a patente ou não. Deixa eu dar uma confirmada se foi esse o caso. Eu vi rapidamente. Deixa eu ver. Bolsonaro, patente no exército. Deixa eu dar uma olhada. Não, ainda está em curso. Tem aqui de 5, 6 dias atrás. Procuradoria Militar recomenda que Bolsonaro seja expulso do Exército. O Moraes, que é do Supremo, foi informado disso, porque é procedimento ali, mas parece que o julgamento ainda está em andamento, não saiu de fato a perda da patente. Mas em breve. Então é engraçado como eles mesmos vão se autodestruindo nessa tentativa desesperada de tentar manter a, qualquer poder ou relevância que eles ainda tenham. Como eu falei para vocês, eu acho que o caso mais plausível aí é que eles tenham se encontrado com o Marco Rubio. Teve umas coisas que foram colocadas nas redes sociais para tentar provar que o Flavinho foi na Casa Branca, quando começaram a colocar que era tudo de IA, o Flavinho mostrou uma medalha que ele teria recebido e mostrou um vídeo dele andando pelos corredores da Casa Branca. Andar pelos corredores, ele pode ter filmado ele andando lá pelos corredores ao ir se encontrar com o Marco Rubio. Ele também podia estar junto com um grupo de turistas e aproveitou um momento ali em que ele deixou o grupo seguir um pouco mais à frente e perambulou um pouco sozinho ali antes de voltar a se juntar ao grupo. Estando no espaço que é aberto ao turismo ali, não deveria ter problema nenhum. E a medalha que ele supostamente teria ganho, segundo que foi levantado aí também, é uma medalha que você pode comprar como souvenir lá na Casa Branca. Então, tudo indica que não teve reunião com o Trump.
No máximo, eles conseguiram uma reunião com o Marco Rubio. Na melhor das hipóteses para eles. Ou na pior, se você entender que isso vai levar eles todos à cana e possivelmente a um fuzilamento. Essa parte da possibilidade de fuzilamento, como eu disse, vem do portal do José aqui no YouTube, um canal bom para se acompanhar. Ele costuma falar bastante de política nacional, é uma postura progressista dele. Eu recomendo o canal. Não vou dizer que eu assisto ele todo o vídeo dele, mas com uma certa frequência eu assisto. Eu não costumo assistir tudo porque ele às vezes faz live, os lives são muito longos e não tenho tempo de assistir as lives. Mas vídeos mais curtos eu tendo a assistir. Né? Então é isso aí, gente. A gente ainda vai ver muita coisa saindo do Vorcaro e esse pessoal aí. As relações promíscuas da família Bolsonaro com o crime organizado estão cada vez mais escancaradas. A gente vê isso com o dinheiro do Banco Master, a gente vê isso com a Carbono Oculto, porque o Banco Master foi pego na Carbono Oculto e a gente viu que a Farinha Lima e Banco Master foram pegos na Carbono Oculto e eles estão ligados com a família Bolsonaro e com os governadores de direita. Eles todos podem ser pegos pela justiça americana agora com essa decisão aí de declarar os grupos brasileiros como facções terror tananã, porque havendo até 4 graus de separação, você é considerado ainda fazendo parte da organização terror tananã. E já foram feitas denúncias para o FBI envolvendo o Figueiredo, envolvendo o Dudu Bananinha, envolvendo o Flavinho e outras pessoas relacionadas aí. O que pode levar a eles cumprirem pena nos Estados Unidos também. Vai acabar a brincadeira de se esconder nos Estados Unidos, pelas próprias mãos deles. Ironicamente, eles deram uma de Zambelli, que foi para fora do Brasil, pagou sapo e agora está em cana fora do Brasil esperando extradição. No caso da Zambelli, é ainda mais hilariante, porque se ela tivesse ficado aqui no Brasil, ela ia ter redução de pena. Ela provavelmente ou já teria cumprido toda a pena dela, ou estaria muito perto de cumprir, porque ia ter redução do tempo e tal. A gente sabe como são essas coisas. Ela ia passar uns 2 anos em cana no máximo, em uma situação muito mais confortável do que ela está passando na Itália, porque aqui ela ia ter tratamento especial. Era até possível que ela conseguisse uma domiciliar, porque a gente viu o Collor recebendo prisão domiciliar. Não estaria então completamente fora de questão essas coisas para Zambelli. Mas ela fugiu para a Itália, pagou um sapo. A polícia italiana pegou ela, jogou ela numa cela comum com outras prisioneiras. A gente tem histórias de que ela já apanhou na cela, de que ela está passando o pão que o diabo amassou ali. Né? Eu ia errar o ditado, ia misturar com o outro ditado, enfim. Mas é isso aí, gente. Eu tô bem cansado. Agora eu já falei tudo que eu tinha para falar. E é isso aí. Eu vou encerrando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Eu encerro com o meu usual vida longa vida longa e próspera. E até mais.